chegou o momento da palavra. Vamos à Bíblia. O texto bíblico reservado nessa manhã é Ruth, capítulo 1 e o versículo 20. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Vencendo a amargura é o tema da nossa reflexão nessa manhã. Mas o que é amargura? Amargura é um sentimento comum de seres humanos provocado a partir de um ato indelicado, decepcionante, ofensas de parte de outrem. E essas ofensas, as que magoam mais, são aquelas que são proferidas por pessoas muito chegadas a nós e pessoas em quem a gente depositou tanta confiança. Preste atenção a outro detalhe. Ao contrário de outros sentimentos humanos que são intensos, mas passageiros, a mágoa é uma sensação de desconforto que pode durar muito tempo e, em alguns casos, por toda a vida. Quando se diz que determinada pessoa guarda mágoa de uma situação ou indivíduo, significa que existe uma mistura de sentimentos na vida dessa pessoa entre rancor, raiva e tristeza. Normalmente a mágoa é fruto de uma decepção. Então, nessa manhã, a palavra ministrada vai lhe dar armas para você vencer as mágoas. E nós estamos baseando essa palavra na história de Noemi. Noemi é uma das mais belas histórias de família que conhecemos na Bíblia. O livro de Ruth é a cartilha sobre relacionamentos familiares com mensagens universal. O que nós vamos abordar no nosso seminário, Desmistificando a Família Perfeita, nós vamos descobrir que o livro de Ruth conta essa história particular, nos trazendo conceitos que nos são úteis no dia de hoje. Então o contexto histórico, a história de Ruth começa no vilarejo de Betânia, no vilarejo de Belém, da tribo de Judá, e passa por Moabe. Moabe era uma nação pagã. Moabe era o filho mais velho da filha de Ló. Com Ló, nasceu de um incesto, e por isso os profetas anunciaram claramente o julgamento de Deus contra os moabitas, inimigos perpétuos do povo de Israel. Nesse contexto, a Bíblia nos mostra como Noemi passou de Noemi para Mara. E a gente vai descobrir que o significado de Noemi no começo da história era deleite, era ditosa, era alegre, era gozo. Mas ela se transformou. A vida golpeou tão duro a vida de Noemi que ela se transformou em Mara, uma mulher amargada. A vida muitas vezes não é justa com a gente.
uma família que sai da sua terra, porque começou uma fome em Belém. E Belém significa casa de pão. E naquele preciso momento faltava pão na casa de pão. Olha que coisa interessante. E Ruth sai da cidade levando o marido, Elimeleque, e levando os filhos, Quilion e Malom. E aquela família foge da seca, da fome, da crise econômica e vai para as terras de Moabe. E o que essa família encontra em Moabe? A caveira da morte. Tenha cuidado. Não fuja da crise. Passe com o Senhor e você vai se dar conta que a bênção de Deus vai estar na sua vida. Noemi se transforma em Mara quando ela chega das terras de Moabe, num período de 10 anos, aproximadamente 10 anos, a morte chegou à casa de Noemi e levou esposo e os 2 filhos. Agora, Noemi, viúva, velha, pobre e sozinha em uma terra estrangeira. Nada, acabou tudo. Mas há um provérbio que diz que amargura é sinônimo de viver. Já escutou isso? Mas não é assim na vida de quem tem Jesus. Os golpes vêm, as crises vêm, a seca chega, a estiagem chega, a crise econômica chega, o coronavírus chega, mas a bênção de Deus é superior a tudo isso. E se lembre que a cada 0 hora de um novo dia, as misericórdias são renovadas sobre a sua vida e a fidelidade é para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Mas existem situações tão amargas que contaminam o nosso espírito e o nosso ânimo de tal maneira que a vida se torna um fel e a gente um poço de amargura. É tão forte a angústia, é tão forte a decepção, é tão forte as calúnias, tão forte a incompreensão de quem nos cerca, que nos tornamos uma fonte de fel. Nós nos tornamos amargura. Então o nosso nome é mudado para amargura. O amargor da vida existe. E eu quero que você saiba, muitas vezes, independente da nossa vontade. As circunstâncias nos envolveram de tal maneira que nos tornamos amargos sem perceber. E quando percebemos e temos a humildade de buscar ajuda, somos abençoados. E quando percebemos, mas colocamos uma máscara, todo mundo tem que saber que eu estou bem, a amargura vai lhe consumindo. E você não tem mais maneira para sorrir, você não tem mais palavras amáveis, você não sabe o que é brincar, você não sabe o que é admirar a natureza, você não sabe o que é ver a beleza do sol, você não sabe o que é desfrutar a quarentena dentro de casa, porque a sua vida se tornou, você só bebeu da fonte do fel e a sua vida se tornou uma amargura. Mas chegou a hora de dar a volta por cima. Aleluia! Noemi escuta a boa notícia. O Senhor se lembrou de Belém. Aleluia! E o Senhor mandou
pão para Belém, a sorte sorriu de novo. O Senhor se lembrou de você. Aleluia. Foram noites intermináveis, mas você sobreviveu. E nessa manhã você está escutando, Deus se lembrou de você e há comida em Belém. Não saia da casa do pão, não vá para terras estrangeiras, não busque refúgio aonde só tem morte. Busque refúgio na casa de pão, porque a casa de pão lhe dá o pão vivo que desceu do céu. Bendito é o nome de Jesus Cristo. E é hora de recomeçar, é hora de vencer as mágoas. Mas Wandira, como eu vou fazer isso? Eu já estou tão machucada, eu já estou tão sofrida. Eu vou lhe dar alguns passos nesta manhã. Eu vou lhe dar 4 passos rapidamente. Escreva aí, porque você tem o privilégio de receber os PDFs completos. Então, a primeira maneira, a primeira arma para você vencer as mágoas é: olhe para Jesus. Ele está no controle de tudo. Noemi lançou a culpa de suas perdas sobre Deus. É normal, no momento de angústia, a gente busca culpado em qualquer lugar. Ela estava tão desesperada que no capítulo 1 e o versículo 13 ela diz: o Senhor ha descarregado contra mim a sua mão. Você já disse isso? E ela continuou: o Todo-Poderoso me tem dado grande amargura. Já disse isso? Parece com você, mulher? Parece com você, homem? Parti para Moabe ditosa, porém o Senhor me fez voltar pobre. O Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Ele está no controle da situação. Saiba a segunda coisa, que em tudo da sua vida, Deus tem um propósito maior. Noemi olhou para Deus como responsável pela sua dor. Na sua leitura, Deus estava contra ela. Na sua leitura, Deus não estava a favor dela. Você já fez uma leitura assim? Eu já fiz uma leitura assim. Quantas vezes eu digo Deus, aleluia, mas quando você vence a amargura, quando você vence a mágoa, quando você vai aos pés de Cristo, quando você busca as saídas, você reconhece depois que passou todas as coisas. Deus tem um propósito de amor. A sua mágoa mais profunda não era a causa das suas perdas. A mágoa mais profunda de Noemi era porque Deus estava pesando sobre ela a sua mão. Aleluia. Era o que ela pensava. Ela estava fazendo uma leitura ao avesso do que Deus estava preparando para ela. Queridos, Deus está preparando uma surpresa para você. Vença a mágoa. Não permite que a sua doce vida se transforme numa vida de amargura. Noemi não conseguia entender porque os problemas ainda estavam tão aflorados na vida dela. Mas Noemi, ela não conseguiu. Mas ela tomou a decisão: há pão em Belém e eu vou voltar, é a minha casa. E como ela não conseguia ler o propósito divino que se desenrolava na sua vida e por meio da sua vida, Noemi, a partir da ida para Moabe, aleluia, Deus começa a escrever a maior história que
que a humanidade pôde ler. Aleluia. A mais emocionante, a maior de todos os capítulos da história universal, Noemi foi aquela que fez parte como protagonista desse episódio. Aquela pobre viúva seria avó do grande rei Davi, tronco de onde nasceria o Salvador do mundo. Mas tudo parecia diferente. Tudo parecia que era o fim. Estava cheia de mágoa, estava cheia de amargura, não conseguia ver além, não conseguia ter a visão de águila. Nessa manhã, o Espírito Santo sacode a sua vida e diz a você: estou escrevendo um capítulo na sua história, um capítulo emocionante, um capítulo de vitória, um capítulo de liberdade. Passe, ponha os olhos em mim, sabendo que todas as coisas que Deus faz, Ele faz com um propósito de amor. O terceiro passo: olhe ao seu redor. Existem pessoas que Ele amam de verdade. Quando a gente está cheio de mágoas, a gente não consegue encontrar sentido nas outras pessoas, porque a gente acredita que todo mundo é falso, todo mundo é hipócrita, que ninguém quer a gente. É o sentimento de mágoa que gera desconfiança, que gera baixa estima. Uma vida amargurada é uma carga terrível. Mas consiga enxergar: tem alguém perto de você que ama você. E Noemi volta, e as noras agora viúvas também. E Noemi diz para as noras: filhas, eu vou regressar, e vocês fiquem aí. Eu não tenho o que dar a vocês. Eu sou pobre, eu sou viúva, eu estou amargada. Eu vou voltar para Belém, porque Belém é a minha terra. Mas Ruth, a viúva de Malom, disse: eu vou com a senhora. Aleluia. E você sabe da história. E Noemi diz a ela: vá não, minha filha, fique com a sua outra cunhada. E abraça as duas. Orfa chora, se despede dela e fica em Moabe. Mas o coração de Ruth amava Noemi, porque foi através de Noemi que Ruth conheceu o Deus verdadeiro. Eu não sei o que ela tem. Ela parece sofrida, ela parece angustiada, ela parece amargada, mas ela chegou aqui e nos ensinou que há um Deus que ama e que muda o quadro desesperador das nossas vidas. Aleluia. E Noemi diz: não, sogra, eu vou com você. Aleluia. E naquele momento, Ruth demonstra o amor ágape, um amor incondicional. E Ruth também não sabia que entraria para a história, que faria parte da genealogia de Jesus. Deus vai lhe surpreender nessa manhã, quando você se permitir vencer essa mágoa que está lhe matando, que está lhe tirando o brilho. E numas palavras muito emocionantes, permita-me ler o que diz a Bíblia. É Ruth que diz para Noemi: aonde queres que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Que declaração! Tem alguém que ama você. Aí você diz: Jesus me ama. Sim, eu sei que Jesus lhe ama.
mas você tem alguém perto de você. Você tem o marido, e se você não tiver o marido, você tem o filho. E se você não tiver o filho, você tem a mãe, tem o pai, tem uma amiga. Você tem alguém. Você está cercado por um ciclo de pessoas que lhe amam de verdade. Satanás tem dito que não, encheu o seu coração de mágoa, mas nessa manhã você vai vencer, no nome de Jesus. E eu termino dizendo a você: levante a cabeça, olhe para frente. Deus transforma mágoas em gozo. Noemi pensou que o seu destino era sofredor. Agora nós vamos transformar Mara para Noemi. Agora volta-se uma Noemi que chegou cansada, sem nada. Quando ela entra na cidade, que o povo diz: chegou a ditosa. Ela diz: por favor, não me chamem de ditosa, me chamem de Mara, porque eu estou amargurada. Cheia saí e sem nada voltei. Mas Deus levantou um remidor e transformou as tragédias de Noemi em triunfos. E eu quero que você saiba nessa manhã: Deus é especialista em transformar tragédias em triunfos. E aí é toda a história. E Ruth obedientemente seguia cada passo de Noemi. E aí Noemi manda ela buscar as espigas, e ela entra não por casualidade, ela entra exatamente no terreno, na fazenda, nos campos de Moabe, nos campos de Boaz. Boaz era o parente remidor. Aleluia. E Boaz se apaixona por Ruth. Mas quem não se apaixonaria por Ruth? Uma mulher que demonstrou um amor incondicional a uma sogra sem nada. Era Deus trabalhando no caminho dessa mulher. Ela se casa com Boaz, e desse casamento, e quero um detalhe, viu? Era um parente remidor, mas também era rico. Deus vai mudar a situação. E quando Deus muda, permita-me a expressão, é como um passe de mágica. Aquelas duas viúvas sem nada, agora entram na riqueza de um parente remidor e, por cima de tudo, rico. Deus vai mudar o cativeiro desde que você aprenda a vencer essa mágoa. Não seja vencido pela mágoa, mas vence essa mágoa nessa manhã, no nome de Jesus. Deus restaurou a sorte de Noemi. Desse casamento nasce Obed, pai de Jessé, pai de Davi. E daí, de Davi, é o tronco aonde nasceria o Salvador do mundo. Deus restaurou a sorte de Noemi, pôs na sua boca um cântico novo. Nossa oração nesse dia, aleluia, é que você vá para a Bíblia, é que você aprenda que você não nasceu para ser amargada, que você não nasceu para ser cheia de mágoas. Você não vai permitir que essa mágoa destrua a sua vida. Noemi significa graciosa, ditosa, feliz e agradável. A vida lhe golpeou muito, mas ela voltou a brilhar. Aleluia. Ela voltou a ser ditosa, ela voltou a ser feliz, ela voltou a expandir o brilho de Cristo na vida de um coração curado, vencendo as mágoas que lhe golpearam tão duro a sua vida. Mas nossa oração nessa manhã é que você possa usar as ferramentas. Deus tem um propósito, tem alguém que ama você, e Deus está transformando as suas mágoas em gozo nessa manhã. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento lindo. Meu Deus, tem sido tão dura, diz essa mulher, diz esse homem, mas essa manhã, que o bálsamo do teu Espírito Santo mexa no profundo e arranque
Dê a ela condições dela vencer cada etapa e destruir essa mágoa que estava até hoje destruindo o coração dela, dele. Jesus, eles nasceram para ser ditosos, eles nasceram para serem felizes, agradável e não amargurado. Que o teu Espírito Santo, que mora em cada uma dessas vidas, encontre o ambiente de alegria e de gozo, para que possa fazer morada na vida de cada um e transformar essa mágoa, esse ressentimento, essa ira, esse sentimento de vingança. Nós te repreendemos no nome de Jesus, e nesse coração limpo seja habitado pela plenitude e pelo gozo do Espírito Santo de Deus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.